Olá, pessoas! Antes de mais nada, é preciso dizer às senhoras e aos senhores que é um prazer inenarrável estar aqui, na presença de todos vocês. Esse vídeo é a parte 2 do livro Nihonjin. Então, bora lá? Bom, no primeiro vídeo que já tá aqui no canal, a gente conversou sobre os 3 primeiros capítulos de Nihonjin, um romance com 7 ao todo. Então agora a gente vai conversar sobre o 4, 5, 6 e o 7. Vem cá comigo, ó. Bom, o quarto capítulo, por sua vez, é em relação à prisão de Idio. A gente nem sabia que ele tinha sido preso, né? Pois bem, num almoço de família, a tia Tomi... Quem é a tia Tomi? Tia Tomi é uma mulher que se casou com o tio Hanashiro, primogênito, que parece ser bastante inconveniente. Ninguém gostava de falar sobre a prisão do avô, pois ela vai lá e diz: ai, pessoal, vamos conversar naquela vez lá que o Idio foi preso? Quase que meu pai não me deixa casar com o Hanashiro, porque eu ia ter um sogro que é ex-detento. Ai, daí todo mundo, ai meu Deus, que vergonha, que constrangimento. E aí a gente descobre o que aconteceu. Basicamente, o Idio... lembra que eu tinha comentado que era muito ruim a situação dele lá no sítio, mesmo depois que ele arrendou com o Toshio um sítio, eles ganhavam um pouco de dinheiro e tal. Bom, ele decide que ia, né, se desfazer das coisas ali de questões agrícolas e ia tentar a vida na cidade. E aí ele vai para um bairro chamado Bairro da Liberdade, que é o bairro, um dos bairros que tem o maior número de imigrantes japoneses no Brasil. Fica ali em São Paulo, um bairro sensacional. Ele vai lá pra Liberdade e abre uma loja de utensílios, que era o sonho dele lá no Japão. Não deu pra voltar pro Japão, ele fez aqui no Brasil mesmo. E aí, quando ele abriu essa loja, primeiro que essa loja aí, rendeu a ele uma fama na década de 30, porque tinha um homem que já era conhecido lá na vizinhança, que entrava na loja dos imigrantes e ficava falando: porque isso aqui que vocês escrevem é um rabisco, nem é letra de verdade, porque é um absurdo que vocês fazem aqui, não sei o que, vocês são pragas no nosso país. E esse homem foi na loja do Idio, e o Idio foi ficando nervoso, falou: senhor, por gentileza, se retire da minha loja, senhor, por gentileza, saia. E o senhor não saiu. O Idio pega esse homem, leva pro meio da rua e soca esse homem. E deixou o Idio conhecido por toda a cidade lá como o Valente, né? No bairro o Idio era o Valente. E aí, o que acontece? O tempo vai passando, ele vai se desenvolvendo, a loja vai crescendo, ele prospera, né? Com essa loja. E quando o Brasil, no final da Segunda Guerra Mundial ali, o Brasil rompe com as relações diplomáticas com Alemanha, Itália e Japão, os imigrantes passam a não serem mais bem-vindos no Brasil. Olha que problema, né? Uma jogada política ali gera um problema social absurdo. E daí o que acontece? Tanto italianos quanto alemães, de boca fechada, eles conseguem se misturar no meio dos japoneses e as pessoas não percebem que eles são imigrantes de fato. Mas os japoneses, no livro ali, contava que a cara deles denunciava que eles não eram brasileiros. E aí, essa perseguição ficou ainda maior em relação aos japoneses. Tanto que, nesse capítulo 4, tem até uma lei que se torna regra aqui no Brasil, que era os japoneses, os imigrantes, eles não podiam escrever na língua deles, eles não podiam falar o idioma deles, eles não podiam rezar na religião deles, eles não podiam fazer a saudação deles, não podia. Nossa, eles foram assim cerceados de todas as formas. E isso fazia com que o Idio em casa ficasse ainda mais forte na raiz dele, né? Então então aqui em casa a gente vai manter. Tanto que no livro tem uma parte que diz que o Idio ele se tornou a ponte de concreto entre o Brasil e o Japão para sua família. Então, por exemplo, a tradição de que as mulheres não sentam à mesa com os homens. Só os homens sentam à mesa, jantam, as mulheres ficam de pé ao redor. Quando os homens terminam e se levantam, as mulheres podem jantar. Ele mantinha na casa dele. E o Haru dizia: mas é um absurdo. Mãe, por favor, senta com a gente. E ela dizia: não, meu filho, não posso. Não é um lugar para mulher aí. Então ela sustentava
ela, o Idio, eles sustentavam essas raízes japonesas. E isso foi sendo levado tão adiante, que o próprio Idio começou a dar aula escondido, porque era proibido no Brasil, como professor voluntário na Shindo... Ai, gente, desculpe se eu não sei falar o nome. Shindo Renmei, que era uma espécie de organização, eles eram súditos do rei. Súditos do imperador. Então, eles trabalhavam para fortalecer as raízes japonesas aqui no país, sabe? De uma maneira bem forte. Então, ele dava aula voluntário, né? Num galpão escondido para as crianças. E um belo dia, os guardas, por denúncia de alguém, eles chegam até esse galpão e flagram o Idio dando aula para as crianças. Eles seguram o Idio começa a falar em japonês para as crianças não falarem nada para os policiais, e por isso ele é preso. Ele é preso em 6 de abril de 1943. Tanto que quando a tia quer puxar o assunto do Idio sendo preso, tem um neto lá, um neto chamado Carlinhos, que ele fala, pois eu tenho muito orgulho, sabia? Tenho muito, do Oji-chan, tenho muito orgulho que ele foi preso, porque ele foi preso por um ideal, não fica só olhando para o umbigo dele. Então esse capítulo é sobre a prisão do Idio. Aí a gente vai pro capítulo 5, que é um capítulo bastante esclarecedor em relação ao narrador. Quem é esse narrador, né? Ele vai contar sobre a mãe dele. Sabe quem é a mãe do narrador? Asumi. Aqui, ó. Asumi. Filha do Idio com a Shisui. Então, a Asumi, ela conta a história, porque ele começa no presente. Então, o nosso narrador começa dizendo, eu sempre penso em vê-la, eu queria ir vê-la. E aí começa a história sobre ela. Então a Sumi, ela era adolescente e trabalhava na loja do pai, na Rua da Liberdade, atrás do balcão ali e tal. Eis que um rapaz começa a ir sempre na loja. Vai comprar um presente para a mãe dele, vai comprar um guarda-chuva, vai pedir informação de uma rua. Na verdade, esse rapaz não queria comprar nada, ele estava de olho na Sumi. E a Sumi começa a olhar para ele. Só que tem um problema. Esse rapaz, que chama-se Fernando, ó, pelo nome já dá pra saber. Fernando, ele é um gaijin. Gaijin, ele é um estrangeiro, ele é um brasileiro, o Fernando. Jamais poderia ter qualquer coisa. Só que um mês dele paquerando a Sumi, ele rouba um beijo dela. E a Sumi começa a namorar escondido o Fernando. Tinha uma amiga dela até que dizia, ai, que legal. Ela começa a namorar escondido o Fernando. E o Fernando fala, eu quero pedir sua mão em casamento. Quando fala isso, a Sumi fica desesperada, porque tinha uma história que o Idio sempre contava de uma menina ali na Liberdade que casou, que resolveu ficar com o gaijin e fugiu com o gaijin. Fugiu com o gaijin, a família dela ficou desolada, disseram que não tinham mais filha e tal. Depois de uns anos ela aparece, toda suja, feia, com uma criança. Bate na porta dos pais e os pais não abrem, dizem não, você não é nossa filha. E aí a menina tem suspeita que ela se torna prostituta e tal, uma vida bem horrível, porque ela virou as costas pra cultura, ela ficou com o gaijin, não com o Nihonjin. E aí a Sumi fala, Deus me livre, não, eu não posso ficar com você, não posso ficar com você. Só que ela gostava muito do Fernando, muito. Tanto que ela chega a montar as malas dela pra ir embora. Só que daí nisso, na noite que ela combinou de fugir, ela conversa com a mãe dela antes, e ela pergunta pra mãe dela, mãe, você é feliz? E a Shisui conta que não queria ter casado com o Idio, mas que aprendeu a gostar dele, que ele é um homem bacana, que se os filhos estão felizes, ela tá feliz. Tipo aquele feliz bem mais ou menos, assim. Bem borocochô. Daí ela fala, não, então acho que eu vou fugir mesmo. E daí ela vai pra fugir, aí o Hanashiro aparece e fala, por favor, não fuja. E ela desiste de fugir. Ela vai lá pro Fernando e fala, tchau, eu não vou fugir, eu vou ficar na minha casa. E aí a Sumi fica, né, com aquela dor, com aquele sofrimento, porque ela deixou o homem que ela amava embora, ele foi sozinho pro Rio de Janeiro, ela ficou em São Paulo. Um ano depois, o Idio fala, tá na hora de você casar, minha filha. Tá na hora de você casar. Ele vai conversar com uma espécie de casamenteiro lá da comunidade japonesa pra ver pretendentes. Ele encontra 6 pretendentes pra Sumi. Só que a Sumi não queria casar com ninguém. Então o primeiro pretendente ela dizia pro pai, inventava. Ai, porque ele vai embora pro Pará e vai me levar pra longe da família. Então esse não. Ai, porque esse é doente e logo vai morrer. Esse também não. Ai, porque esse não gosta de trabalhar. Diz que quer pegar o dinheiro da loja. E esse também não. Quando chegou no 6º pretendente, que era o Osamu, ela não tinha mais desculpa nenhuma pra falar. E aí ela
se casa, né? Ela tem que se casar. Ele era um cara gentil, polido, trabalhador, então assume e se casa com o Osamu. E nisso eles têm filhos. O nosso narrador é um destes filhos, né? Só que quando o nosso narrador tem 10 anos de idade, ou seja, a Sumi tá casada há 10 anos e ela foi definhando assim, ó. O olho foi perdendo o brilho, a pele foi perdendo a cor, a roupa foi ficando toda preta. Ela foi ficando triste, triste, triste. Não podia mais trabalhar nem na loja do pai, só pra vocês terem ideia, nem na loja do pai ela podia trabalhar. Porque ele dizia: "Não, eu trabalho, eu sustento minha família, você não precisa se dedicar em mais nada. Cuide dos nossos filhos e da nossa casa." E ela vai ficando triste, triste, triste. Um dia, quem bate lá na porta deles? O Fernando. E ela diz: "Eu não vou perder de novo essa chance de viver o amor da minha vida." E o narrador até fala, com 10 anos de atraso, ela já sendo minha mãe, ela já sendo a mulher do meu pai, ela sendo a filha do meu avô, ela foge com o Gaidin. E aí ela deixa uma carta pro Osamu dizendo: "Ó, você é um cara muito legal, eu amo meus filhos, você é um cara sensacional, mas eu preciso viver minha vida." E ela foge com o Fernando. Desaparece. O Osamu fica sozinho, não se casa com ninguém, fica cuidando dos filhos sozinho. Quando o nosso narrador tem 14 anos, o Osamu diz pra ele: "Tá na hora de você saber sobre tua mãe. Tua mãe nos abandonou pra ficar com o Gaidin, ela nunca gostou da gente, nunca." E aí o nosso narrador: não pode ser. Imagina, a mãe já tinha sumido há 4 anos. E daí ele fica naquela negação. Quando passa, depois de 6 anos, o nosso narrador agora tá com 20, né? Quando passam 6 anos, quem bate na porta lá? Assume. Assume diz: "Voltei. Voltei pra vê-los. Voltei porque o Fernando morreu. E porque eu não tô por atrás de perdão, não quero voltar a ser sua esposa, nada disso, mas você é um homem muito bom, honrado. Eu queria saber de você, como você tá, e queria ver nossos filhos." A conversa é bem fria, assim. Os filhos não querem vê-la, ela até volta um outro dia na casa, ela não querem ver. Ela bate na casa dos pais para ver os pais, os irmãos. O Idio não abre a porta para ela. Ela passa pelo vão da porta um papelzinho com o endereço dela. O Idio vai lá e picota. Antes da esposa poder falar qualquer coisa: "Não, eu quero vê-la." Tá picotado. Não precisa ver ela, ela não é nossa filha. A gente não tem ela de filha. Desse jeito. E aí o nosso narrador fala que ele gostaria de ver a mãe. Só que sempre a vida dele foi montada de uma forma que outras coisas sempre acontecem antes. Então ele tem um futebol pra ir, ele tem amigos pra receber, ele tem um churrasco pra ir, ele tem outras coisas a serem feitas, que não dá tempo de ver a mãe. E daí ele diz: "Quem sabe um dia, num domingo de manhã, eu acordo e consiga ir bem cedo na casa dela. Vá no apartamento dela lá em Pinheiros, que é um bairro de São Paulo. Bata na porta e ninguém me atenda. Na segunda-feira, um amigo me liga e diga: você viu a notícia de que uma senhora japonesa morreu sozinha num apartamento em Pinheiros?" Então ele projeta assim: o futuro provavelmente vai ser esse. Não que tenha acontecido isso, mas ele fala que provavelmente é assim que vai acontecer. Aí a gente entra no 6º capítulo. 6º capítulo, gente, volta o foco pro Haru. Só que agora o Haru adulto. O Haru, vocês perceberam que ele sempre foi contestador, né? Desde pequenininho lá na fazenda, na época da loja, ele já dizia que mulher tinha que sentar com eles na mesa, nada a ver, homem só e mulher de pé. E o Haru não se torna diferente. O 6º capítulo acontece bem no final da Segunda Guerra Mundial, em que o Japão tinha perdido a guerra. Só que muitas pessoas da comunidade japonesa não aceitavam isso. E o Haru dizia: não, é meu dever acabar com essa cegueira e esse delírio coletivo. Eu vou publicar no jornal que o Japão perdeu. E ele faz um textão falando no jornal que o Japão sim é um perdedor da guerra. E gente já tinha sido morta por causa disso. Quando ele publica esse artigo, no dia seguinte, no muro dele picharam: lave sua garganta, traidor. E lavar sua garganta, na cultura japonesa, era um baita de uma ameaça. Porque antes, uma pessoa criminosa, antes de ser morta, eles lavavam a garganta para não sujar a adaga. Olha isso! Para não sujar a adaga, lavava a garganta da pessoa. Então era uma ameaça. O Haru fica morrendo de medo e começa a pensar: será que meu pai tem alguma coisa a ver? Porque lembra que o pai dele trabalhava como professor voluntário da galera que era súdito do imperador?
E o pai dele jurava de pé junto que o Japão não tinha perdido a guerra. Que o que os Estados Unidos tinha falado era uma invenção, que se o imperador tivesse perdido a guerra ele teria se matado, porque ele era um homem honrado, porque isso era uma mentira, porque isso era uma farsa. Ele não aceitava em hipótese alguma que o Japão tivesse perdido. Daí ele pensou, será que meu pai contou para as pessoas, contou para esse grupo criminoso onde eu moro, e ele tem alguma coisa a ver? Ele começa a ficar com medo. Vai pedir ajuda pro delegado, o delegado, ó, não tá nem aí pra ele. Daí ele fala, quer saber? Eu vou me esconder. Nessa época o Haru já era casado. O Haru também casou com uma moça chamada Satoko. Então, a Satoko, os pais dela moravam num sítio em Marília, interior de São Paulo. Então eles combinam, Haru, vai lá pro interior, lá, vai pra casa dos meus pais, fica por lá, e se alguém vier, eu digo que não sei de nada. E de fato, uns caras da Tokotais, que era uma espécie de organização criminosa e que representava o imperador, foi atrás da Satoko. Onde que tá o Haru? Não sei. Ele não me falou onde tá. Mentira. Depois o Idio fala, cadê meu filho? Não sei aonde tá. Não sei aonde tá. Ele começa a ficar doente. Aí o Idio pensa, já sei, não é possível que ele esteja na casa dos teus pais. O Idio pega a malinha e vai lá pra Marília. E encontra, ele até pensa, será que alguém me seguiu? Acho que não. Ele encontra o Haru. Daí, quando eles se encontram, eles começam a conversar sobre amenidades, né, sobre família, não sei o quê. E aí o Idio fala, cara, você tá muito errado. O Japão não perdeu a guerra. Você tá desrespeitando o imperador. Você é um traidor da pátria. E saiba que na minha casa você não é mais bem-vindo. Só que eu quero que o meu filho se mantenha vivo. Então você precisa ir pra outro lugar menos óbvio. Pra casa do teu sogro é muito fácil de você ser descoberto. E o Haru fala, não, eu não vou embora daqui e ainda vou trazer a Satoko pra cá. Porque eu não sou um criminoso. Eu não tenho do que fugir. Nem deu tempo, gente, nem deu tempo de desenvolver muito essa conversa. À noite, já na janta, chegam 2 caras da Tokotais, na casa lá do sogro do Haru. Cadê o Haru? Cadê o Haru? Cadê o Haru? Acharam o Haru, estavam com uma adaga na mão e disseram, nós viemos aqui em nome do imperador e você precisa cometer harakiri. Sabe o que é harakiri? Harakiri é uma espécie de suicídio, para você tentar limpar a sua honra. Mas você enfia uma adaga na tua barriga e puxa. Isso é o cometer harakiri. Você vai cometer harakiri. Ele diz, não, eu tenho direito a um julgamento justo, eu não sou criminoso. Vai cometer harakiri e a gente não vai sair daqui. Até o Idio tenta fazer um meio de campo ali. Não, é meu filho, eu acho que ele é um traidor mesmo, mas não precisamos agir assim. O Haru corre para tentar fugir dos caras. Ele tenta fugir na varanda da casa. Já tinham outros 2 Tokotais com arma ali em punho e já atiram nele. Quem segura ele assim no colo é o Idio. O Idio pega o filho morto já. E aí a gente entra no último capítulo que, do meu ponto de vista, é o capítulo mais lindo, um capítulo sensível. O capítulo que eu me apaixonei do livro é o 7, sem sombra de dúvidas. Porque daí, o que acontece? O nosso narrador, ele já é adulto, então já passou algum tempo, porque ele já é formado. Pelo que a gente entende, ele é professor de história. Ele faz parte de grupo que estuda marxismo, então 4 amigos se juntam ali, volta e meia um professor da época da faculdade também participa do grupo dele, e o nosso narrador não estava conseguindo emprego. Então ele decide trabalhar como operário lá no Japão. Tanto que ele fica até, será que eu aviso meus amigos do grupo de marxismo que eu tô indo pro Japão? Será que não? Porque ele sentia um pouco de vergonha de dizer, vou ser operário lá no Japão. Olha só, né? Invertendo, o Idio veio trabalhar aqui com a ideia de ser um operário de terra e o Idio, o nosso narrador, tá indo pro Japão para trabalhar também. E aí ele, enfim, né, fica ali pensando nos amigos e tal, mas vai se despedir realmente do tio Hanashiro. Porque nesta época que ele conta, o último capítulo, o tio Hanashiro e a tia Tomi, eles estão cuidando do Idio, porque a avó, a Obachan, será? A avó Shisui já morreu também. Só o Idio tá vivo, né? Eles que cuidaram da Shisui e daí agora eles que cuidam do Idio. Então ele vai lá se despedir do tio e já aproveita se despedir do avô. A tia é uma chata de galocha, tia Tomi, fica falando um monte de coisa nada a ver. Ai, porque foi tão difícil cuidar da tua avó. Ai, porque quando ela morreu, pelo amor de Deus, foi caríssimo. Ai, porque todos os filhos quiseram saber do dinheiro. Ai, porque não sei o que, não sei o que. E o nosso narrador tá pensando, coitado do tio Hanashiro ser casado com essa chata.
E aí ele vai lá no quarto onde o Hanashiro tava fazendo massagem nos pés do Idio, pegando o ponto do fígado ali, que ele tava com dor e tal, e ele vai se despedir do tio. Conta pro tio que ele tá indo embora, o nosso narrador já é casado, a gente descobre pela tia Tomi, que a esposa dele é uma advogada de sucesso, e ela diz, ai, deve ser duro, né, ser casado com uma advogada de sucesso e você não conseguir um emprego, né, ai, porque ser professor é horrível mesmo, né, não consegue nada sendo professor. Desse naipe, a tia, desse naipe. E aí, um terror, né, gente? Um terror. E aí, ele conversa com o tio, conversa bem sério, fala sobre estar indo pro Japão, que tá triste, tá com um pouco de medo e tal, deixar os filhos aqui no Brasil, nosso narrador já tem filhos. E, de repente, ele tem um momento a sós com o avô, porque o tio sai trabalhar na tinturaria e ele fica com o avô. E aí, gente, o avô, anos depois, mostra como ele foi capaz de mudar a ideia dele sobre várias coisas. Então ele fala, por exemplo, sobre o Haru tá certo. Ele comenta, que pena que o Haru não tá vivo. Que pena. Pra eu falar que ele tava realmente certo. O Japão realmente perdeu a guerra. Era ele que tava certo, não eu. Aí ele muda de ideia em relação a ser brasileiro, porque o nosso narrador fala que vai pro Japão. Ah, porque eu vou visitar minha terra. E aí o avô diz, meu filho, a sua terra é o Brasil, você é brasileiro. Não pode ser a tua terra não pode ser um lugar que você não conhece. Olha isso! O pai que batia no Haru porque o Haru queria ser brasileiro, porque nasceu no Brasil, agora dizendo, mas você é brasileiro. Essa é a tua terra. Mudou a ideia em relação ao Haru, mudou a ideia em relação ao que é ser brasileiro, e ainda comenta que antes da esposa morrer, a esposa pediu para ver a Sumi. E a Sumi chegou e tal, mas enfim, né, teve um desencontro ali. E aí o narrador fala, eu tenho o endereço da Sumi, se você quiser. Eu tenho o endereço da minha mãe. E o avô, surpreendentemente, responde pro neto, eu também tenho. O neto levanta, faz uma saudação ao avô e sai. Bom, gente, essa é a história do Nihonjin. A gente acompanha 3 gerações aqui nesse livro, né? Então, a geração do avô, a geração dos filhos, a geração dos netos, que é o nosso narrador, de muita sensibilidade e um livro, assim, muito interessante, é uma oportunidade para quem não conhece a cultura japonesa, para mergulhar nas dores e nos amores da cultura japonesa. Então eu super indico para vocês. Em caso de dúvida, já sabe, manda aqui nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, mandar pros amigos, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Por hoje é isso, gente, ó. Um grande beijo, obrigada pela companhia e fui!